Oi, gente, aqui é Maiane Silva, eu sou designer de marca, desenvolvo identidade visual e neste vídeo eu vou apresentar o desenvolvimento que eu fiz na última identidade visual que eu fiz, que eu entreguei, tá? Todo processo não, vamos dizer assim, toda a identidade visual que eu entreguei, eu postei lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui, tem um link do meu Instagram na descrição também, se caso vocês queiram ver lá, eu aconselho que vá ver. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar todo o detalhe de como eu cheguei ao resultado final, como eu cheguei, como eu montei o símbolo, por que que eu fiz aquilo, enfim. Eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram para comemorar, porque eu tinha comprado uma câmera, né, uma webcam, e o vídeo que eles escolheram para mim para ser postado, o primeiro vídeo para ser postado depois que eu comprei a webcam foi justamente esse, mostrar o desenvolvimento dessa identidade visual. Então eu decidi fazer esse vídeo e vocês vão ver mais aqui, tá? Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando eu subir um vídeo para cá e curte o vídeo, tá? Então, sem mais demoras, se liga na vinheta. Então, vamos lá. Eu vou mostrar a tela do meu Illustrator, que é o programa que eu utilizo para fazer as identidades visuais. Quando a gente está montando toda a identidade visual, é uma bagunça, porque a gente está colocando as ideias, vocês verem aí que tá uma loucura. O símbolo final não foi o símbolo que foi feito. O escolhido mesmo não foi o primeiro símbolo que eu imaginei, que eu tentei desenvolver. Então, vocês vão ver todo o detalhamento aqui. Essa empresa, Amigos Stories, é o nome da marca, né, que eu fiz a identidade visual. Ela é uma loja de roupas íntimas, tá? De moda íntima. Então, de lingerie, ela vende atualmente lingerie, só que ela pretende evoluir para outro segmento, que no caso seria para artigos femininos. Ela pretende vender outros itens femininos, tá? Então, o público dela, como vocês perceberam, é feminino, são mulheres, né? E o intuito dela, dessa marca, no caso, dessa identidade visual, era representar isso através da identidade visual. E o nome da marca, que vocês perceberam, Miglis Stories, é um bordão dela mesmo, da Ju, que é a dona da marca, que desde do ensino médio ela chamava as amigas de Miglis e colocou isso no profissional mesmo, e colocou o nome da loja de Miglis Stories, né? Então ela tem já, todo cliente que chega até ela, como ela falou mesmo no briefing, ela vira amiga e então tem uma proximidade. Ela queria fazer uma identidade visual que mostrasse essa proximidade, que tivesse mais conexão e também conversasse com o público-alvo dela, que são mulheres, tá? Então, vamos lá. Depois da nossa reunião, eu passei pro programa. E eu quero mostrar para vocês aqui primeiro a escolha da fonte, tá? Vocês verem aqui, ó, tem vários estilos de fonte. Normalmente as fontes que tem aqui são mais manuscrita, né? Só que o manuscrito, como vocês conseguem ver, dependendo do uso, de como você está usando ele fica totalmente legível. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu for usar o nome Miglis todo em maiúsculo, fica totalmente legível. Não dá pra gente ler isso aqui. Então, vamos lá, passando aqui, eu estava testando, coloquei várias fontes aqui, testando como é que ficaria, né? O nome tanto minúsculo como maiúsculo. Ó. Então, depois de alguns testes, eu acabei ficando com esse aqui. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Fiquei com esse aqui, ó. Mas não se enganem, tá? Primeiro momento eu não fiquei com esse aqui. Primeiro momento que eu fiz a alteração, eu tinha escolhido este daqui, ó. Esse aqui. Vocês estão vendo já um spoilerzinho do símbolo, como foi que eu queria chegar. Quando eu comecei a fazer pesquisa sobre o significado e tal, desse nome também de Miglis, a gente lembra que, no caso, é o bordão de chamar uma amiga de Miglis, né? Miglis. E o que acontece? Quando eu pensei em amizade, eu me lembro do símbolo do infinito. Então, eu tive a ideia de fazer o símbolo dela através do símbolo do infinito, né? Eu queria juntar o M de Miglis e o símbolo do infinito. Eu tentei fazer algumas vezes. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, eu tentei fazer algumas vezes alguma junção, só que aqui eu já estava utilizando a outra fonte. Para vocês verem aqui, ó.
Já tava utilizando a fonte que é do símbolo do nome dela mesmo, da identidade visual dela. Só que eu tava tentando montar o símbolo dela, ó, juntando um M, fazendo um M contrário, outro junto, para ver se dava uma sensação de o símbolo do infinito, dava uma impressão. Juntei aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô fazendo vários testes aqui. Porque realmente o símbolo do infinito me lembra o Miglis, amizade me lembra o símbolo do infinito. Tentei juntar os dois S, ó, ao contrário aqui, ó. Coloquei aqui também, ó. Enfim, eu tava tentando fazer uma coisa, uma flor, eu tava tentando fazer uma flor que poderia lembrar também o trevo de 4 folhas, que significa também que tem uma representatividade de amizade também. Olha, vocês têm que ver graças a isso aqui, ó. Vou botar meu óculos logo para mim não. Ó, eu tenho um livro aqui, Dicionário de Símbolos. Esse livro aqui, olha, eu vou te contar, é maravilhoso. Sempre quando eu tô fazendo algum símbolo, desenvolvendo algum símbolo, eu sempre corro para ele, para me ver o significado e estudar mais ainda a fundo, porque assim eu consigo aumentar minhas opções, né? E também deixar o conceito forte da identidade visual da marca, né? Aqui eu já tô na fonte que foi escolhida, eu já tava testando umas maneiras diferentes aqui, ó. As cores foi outro detalhe, ó, outro trevo aqui de 4 folhas, ó, formato de coração. Aqui foi mais uma fonte diferente que eu tava testando, só que umas fontes mais legíveis. Vocês conseguem ver aqui, ó, que é mais legível. Ó, né? Então, aqui já passa, no caso, as cores, ela queria utilizar umas cores para ela, inicialmente, que era um rosa claro com um branco, que era as cores do antigo logotipo dela. Só que depois de ver o que ela queria mostrar, que ela queria transmitir através da identidade visual, eu disse a ela que não daria certo essas cores, mas não pelo menos a tonalidade que ela queria usar do rosa, por exemplo, porque esse aqui é um rosa, só que a tonalidade era totalmente diferente. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Peraí. Pronto, aqui, ó. Essa daqui é o antigo logotipo dela. Ela queria utilizar esse rosa e esse branco. Sendo que ela me falou que ela não gosta de rosa. O único rosa que ela gosta, que ela viu assim, gostou, foi essa tonalidade de rosa. Então, isso já era um grande desafio para mim. E me arriscar também, né? Por conta que eu ia estar colocando outra tonalidade de rosa e ia estar tirando o branco das cores principais que ela queria, né? Ia colocar o vermelho. Só que a gente fez uma reunião, ela super concordou na mudança de cores também, na mudança de fonte também, né? Então foi assim, deu aquele friozinho na barriga, mas foi muito legal. Depois de pesquisar mais um pouquinho, vocês viram aqui que já tem um spoiler aqui, né? Eu vi que a lua, eu pesquisando, eu vi que o significado da lua lembra isso também, representa feminilidade. Então, eu peguei e comecei a fazer a lua, né? Comecei a estudar a lua, fazer a lua, e aí eu desenvolvi esse símbolo aqui, ó. Estão vendo esse símbolo? Pois bem, foi desenvolvido, tá? Esse símbolo aqui, no caso, vocês conseguem ver que é 4 luas, uma ao contrário da outra. Eu desenvolvendo ela aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês como foi que eu desenvolvi ela. Pronto, aqui, ó. Eu só fiz juntar aqui, né? Cortei ela. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, porque se não tiver com as linhas tudo certo, dá problema. Pronto. Juntei aqui, agrupei, colei, né? E, ó, criei o símbolo, né? Só que aí, eu tava amando esse símbolo, tá vendo que eu tava amando esse símbolo.
tava gostando muito, que teria uma lembrança do símbolo do infinito, né? Teria uma lembrança de flor também, que representa bem a mulher. E teria a lua, que representa a feminilidade, e as fases, né? Então, eu gostei bastante. Só que, esse só que vocês vão ouvir muito aqui, até a gente chegar na conclusão. Quando eu juntei com a fonte que eu tinha escolhido inicialmente, não, a fonte final, que foi essa daqui, como eu falei para vocês, quando eu escolhi a fonte final, eu não gostei do resultado com o símbolo. Eu acho que não ficaria interessante, não ficaria legal juntando essa fonte com esse símbolo, né? Eu não gostei. Eu fiz alguns testes aqui, ó. Símbolo em cima, no cantinho como se fosse um asterisco, embaixo. E outro detalhe, tá? Também. Aqui eu tô colocando, fazendo uns testes aqui do nome Miglis Stories com a mesma fonte, o mesmo tamanho, com os mesmos efeitos, né? Só que, de novo, só que eu não tava gostando disso aqui porque eu queria que o nome Miglis fosse um destaque, chamasse atenção. Ou símbolo, né, dela, ou o nome Miglis. Chegar, quando a pessoa olhasse logo no logotipo, visse de primeiro o nome Miglis e o símbolo. Eu colocando no Stories aqui, não ia dar certo, porque a pessoa já poderia até seguir logo, primeira olhada, ia ver o nome Stories. Então, eu não queria isso. Eu queria que o nome Miglis estivesse em destaque, tá? Então, eu peguei e escolhi uma fonte secundária, tá? A fonte secundária dela foi Nunito. O nome aqui tá OPC, mas foi Nunito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nunito. A única coisa que eu fiz nessa fonte aqui, eu não terei muita coisa, não terei nada praticamente, só fiz dar um espaçamento maior nas letras, porque senão ia ficar muito junto. E alterei a fonte Miglis também, tá? Porque eu fiz essa alteração. Na fonte Miglis, na identidade visual, eu queria mostrar, eu queria dar uma sensação de fluidez, de suavidade, de uma coisa mais humana. Essa fonte aqui, ela é linda, eu amei muito essa fonte, tem todos os traços, tem os contornos dela, os traços dela eu amei. Casaria bastante com a identidade, com o conceito que eu estava construindo para ela. Então, aqui, ó, só que as pontas dela, tá vendo? As quinas dela é muito quadrada. Isso não passa suavidez, não passa fluidez. Suavidez, ó. Não passa fluidez. E eu queria deixar uma coisa mais fluida, né? Aqui, ó, tá vendo? É tudo quadrado. Passa um ar de sofisticação também. Essa fonte aqui, só que mas eu não queria, não é somente sofisticação que eu queria passar, né? Então, foi outro desafio para mim escolher a fonte e fazer as alterações que eu precisava nela para conseguir continuar com esse representar a sofisticação, mas também deixar uma coisa mais fluida, mais humana. Foi onde eu tive a ideia de colocar redondo, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, nessa daqui. Mas deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pronto, deixa eu botar aqui essa fonte aqui para vocês verem a diferença. Aqui, no caso, já é a escolha da fonte, já é a fonte finalizada, tá? Aqui foi que eu alterei, eu arredondei mais as quinas, tá vendo aqui, ó? Ó como tá diferente, como muda. Estão vendo? Mudou totalmente. Eu vou botar o nome Miglis aqui no mesmo. Tirar esse nome Stories aqui. Pronto, aqui, ó. Eu mudei o nome, eu mudei as quinas, né? Deixei mais arredondado, ficou bem mais fluido, né? O I também eu mudei, porque só embaixo que tinha essa curva, eu mudei também. O pingo do I eu alterei, coloquei a estrela, que essa estrela representa na identidade visual dela, no símbolo, representa o destaque, né? Deixar destacado. Mudei também essa perna do G. Ó, fiz essa
essa modificação. Eu achei bem legal essa modificação. Ficou ficou um ar de sofisticação também. E eu fiz toda essa alteração. Vocês estão vendo como muda? A gente vendo assim, como mudou? Então, eu fiz essas alterações. Vocês verem aqui, ó, mais um pouquinho das minhas tentativas do símbolo, né? Aqui, ó. Vocês viram? Aí, não, quando eu botei perto da fonte, eu não achei que combinava, né? E eu já estava entrando em pânico, porque já fazia um tempo que eu estava naquela peleja desse símbolo, não estava ficando satisfeita com o resultado. E eu tentando aqui, ó. Isso aqui parece um peixe. Não sei o que significa isso. E tentando aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, eu tava colocando tudo que era jeito. Tudo que era jeito eu tava colocando. Vendo aqui o espaçamento, para ver qual tamanho ficaria. Isso aqui já é o símbolo final, tá? Tô dando spoiler aqui como foi que ficou o símbolo. Isso aqui, essas imagens aqui dessas fontes aqui, é uma fonte que eu gostei bastante. Ó. Ela chega a me lembrar um pouco também dessa fonte que eu escolhi. Talvez por isso que foi escolhida ela. Eu acho que essa fonte aqui ficaria perfeita na identidade visual dela. Mas aqui, ó, aí eu peguei, tirei print da imagem para mim ver como é as letras e tudo, né? Deixa eu ver aqui. Aí, bom, depois de fazer isso tudo, né? Eu fiz, na reunião, a Ju me falou que queria também que eu fizesse um monograma, né? Ela sugeriu que eu fizesse um monograma, que eu achava muito legal, porque eu tava nessa época que a gente fez a reunião até. Eu tava postando alguns monogramas lá no meu perfil do Instagram e ela tava vendo o desenvolvimento tudo, ela achou bem interessante e queria na identidade visual dela. No primeiro momento, eu não coloquei. Não coloquei o monograma porque eu achei que não seria necessário, enfim. Só que depois, nessa teima toda desse símbolo, eu fui testar fazer esse monograma. Só que eu fui testar por testar mesmo. Eu já estava convencida que eu não ia usar o monograma, né? Só que no teste saiu isso aqui, ó. Esse monograma, que é a junção, o monograma, no caso, é a junção de letras, né? Miglis, saiu isso aqui, esse símbolo aqui, né? E aí, desse símbolo aqui, eu vetorizei, né? Deixa eu mostrar aqui. Vetorizei e saiu isso aqui, ó. Só que vocês estão vendo que tá uma coisa muito estranha, né? Muito pontudo, enfim. Tá muito estranho. Isso aqui foi só o vetorizei. Eu tava vetorizando, tirando esta imagem para cá. Ó, se eu for colocar aqui, ó. Vocês veem que é basicamente a mesma coisa. Tá? Aí depois desse símbolo aqui, quando eu vetorizei, como eu queria, tava uma ideia fixada da lua, eu pensei, eu vou juntar a lua com a curva do G, né? Porque tem essa curva aqui, ó. Foi o que eu fiz, eu juntei, né? Como vocês viram aí inicialmente, eu juntei. E também deixei mais suave as curvas aqui, ó. Tava muito pontudo. Como eu falei antes, eu queria uma coisa mais fluida, mais humana, né? Esse negócio quadrado não tava combinando. Não ia combinar com a fonte, não ia combinar com as cores, né? Queria deixar uma coisa mais delicada. E eu peguei e alterei. E o pingo do i aqui eu também alterei lá no símbolo, que saiu isso aqui, ó. Essa maravilhosidade. Deixa eu mudar aqui. Ó. Deixei as curvas mais redondas, né, ó. Coloquei a lua, que essa lua, no caso, juntou perfeitamente com a curva do G. Então, era uma coisa que ia estar presente na identidade, no projeto dela. Quando a pessoa ia ver, poderia lembrar, ia ver e poderia lembrar da lua, sim. Aí eu peguei e só fiz trocar de posição, né? E coloquei junto com o nome. Eu tentei até alterar o formato, né? Porque daqui a pouco vocês vão ver lá, vou mostrar o projeto completo e o conceito todo. Vocês vão ver que esse símbolo aqui tem outro significado também. Eu tentei colocar em pé, mas eu não gostei do resultado, não gostei. Quando eu tava vendo, não gostei.
Eu peguei e coloquei deitado, porque em pé, assim, ia tirar o foco da lua, né? Então eu não queria isso, eu queria que a pessoa visse, olhasse, visse a lua também. Então eu coloquei de lado, deitado, né? E ficou muito bom. Eu amei esse resultado aqui, tanto em pé como do lado aqui, horizontal e vertical. Ah, eu acho que eu mostrei. Olha isso daqui, ó, gente. Olha isso aqui. Isso aqui parece aquele negócio do. Não sei se você já assistiu, enfim. Do Naruto. Me lembrou muito, gente. Depois que eu terminei. Olha isso aqui, ó. Tentando fazer. Então, vocês conseguiram ver a bagunça aqui, né? A bagunça completa da minha área de trabalho para me chegar nesse resultado aqui. Então, para mim chegar nesse resultado aqui não foi fácil, foi bem complicado, porque eu não estava me agradando dos outros símbolos que eu estava montando. Vocês conseguiram ver as cores também. Bem que as cores, eu acho que as cores foi a mais fácil. Foi a mais fácil de escolher, porque os atributos da marca que ela queria transmitir estavam bem definidos, então ia ficar legal. Só que para mim juntar as cores, a fonte, a escolha de fonte e o símbolo, para mim, para continuar com essa representatividade que ela queria, foi uma coisa meio complicada, né? O símbolo, eu acredito que foi o que eu mais demorei no projeto, mais demorei mesmo. As fontes, eu acho que eu demorei um dia todo testando fonte, procurando insight, pesquisando, testando, modificando. Então, foi uma loucura. Mas o símbolo foi o que eu demorei mais, porque eu comecei o projeto com a ideia fixa. E depois eu mudei, né? Então foi bem complicado, mas graças a Deus cheguei na conclusão aqui. Cheguei no final. Vou mostrar para vocês agora o projeto que eu postei no Behance, né? E também mostrar como ficou em mockups, como é que essa marca ficaria no mundo real. Como ela reagiria, né? Então vamos lá. Ó, aqui, ó, o Behance. Coloquei aqui esses detalhes da lua, né? Que é a lua minguante significa lua minguante, lua crescente ou a lua cheia, que é as fases. Vocês vão já entender isso aqui. Aqui é um pouco do que a empresa é, o que é que ela trabalha. Amigos Stories é uma empresa de roupas íntimas. O nome foi escolhido, pois é o bordão da Ju, que é a dona da marca. Ela chama as amigas assim e adotou isso para o profissional, tanto que também chama as clientes assim. Ela fundou a empresa com o intuito de mostrar que as mulheres podem se sentir bonitas e confortáveis usando uma lingerie, mesmo tendo um corpo fora do padrão que a sociedade impõe. Então, no caso, a loja da Ju, ela não vende só lingerie tamanho padrão, né? O tamanho único. Não, ela vende de P para GG, para extra G, enfim. Que o resultado final, ó. Eu amei esse resultado final, sério. Ficou muito bonito. O objetivo da Ju para a loja, né? A missão dela é trazer conforto e fazer que as mulheres se sintam bem. Os valores, valorização dos clientes, inovação e qualidade. A visão dela, ser a loja que melhor representa a mulher. Os atributos da marca que a Ju colocou, os principais seriam determinada, sofisticada, elegante e ousada. Os outros também, extrovertida, sonhadora, romântica, madura, esperta e livre. O arquétipo da marca, depois de estudar os atributos, depois de rever a reunião e depois de ver o briefing também, com base no estudo que eu fiz, foi escolhido esse arquétipo. O arquétipo, com um resumo aqui para vocês, se vocês não sabem o que é como a marca se apresenta para o público, a personalidade dela, como o público vai ver ela no mundo real. É tipo a personalidade dela, como ela vai se apresentar, representar, entende? Amante, o nome do arquétipo é amante, caracteriza-se pelo culto ao belo e pela valorização do romance através da invocação de tudo que manifesta a atração física e a admiração corporal. O amante evoca também a elegância, o lúdico e o erótico, além de diversos prazeres efêmeros. Aqui é um mock-up, como se fosse uma pessoa estivesse passando de bicicleta, uma mulher, e estivesse vendo o outdoor.
A mulher tem várias fases e deve se sentir bonita em todas elas. Isso aqui foi uma frase que eu criei com base no símbolo dela, né? Já que é a lua. O símbolo foi criado para representar mais ainda a marca e para se diferenciar dos concorrentes, que normalmente usam elementos óbvios. O símbolo carrega significados que fortalecem a marca e mostram a personalidade dela. Por que eu coloquei isso? Os elementos óbvios. Os elementos óbvios que eu falo normalmente é o quê? Quando a gente vê um logotipo de moda íntima que vem de lingerie, ou a gente vê o cabide, ou a gente vê lingerie. E eu não queria trazer isso para a marca, para a identidade visual da Ju. Eu queria uma coisa diferente, que fosse diferenciada da maioria, que ela se destacasse entre os concorrentes dela. Eu fiz uma pesquisa com os concorrentes, eu acho que eu pesquisei uns 10, e todos esses 10 concorrentes que eu vi, tinha esse padrão de utilizar esses elementos, e também tinham esses elementos, ou o cabide, ou uma lingerie, que fugiria totalmente do que eu queria trazer, queria mostrar através da identidade visual da Ju, né? Aí a construção do símbolo aqui, ó. Lua crescente, que significa feminilidade. A estrela, que é o destaque, como eu falei. E a tulipa, que eu não falei antes, né? A tulipa tem um significado, tem vários significados, só que um significado que está bem presente nela é o amor perfeito. E quando eu fui fazer a reunião, até perguntei para a Ju, falei para ela, né, que o amor que a gente tem, o amor próprio pela gente, pelo nosso corpo, é muito importante, né? Então, ele se torna um amor perfeito. E aqui o monograma, ó, o M, o I, o G, o L, o E e o S, tá? A tipografia, a fonte da palavra história não teve nenhuma alteração no formato. A única coisa que eu fiz foi colocar espaçamento de uma letra para a outra, como eu falei antes, né? A escolha da fonte foi fundamental para o desenvolvimento da identidade visual. Ela foi escolhida para transmitir sofisticação e modernidade. As alterações que eu fiz no nome Miglis foi para suavizar mais a fonte e deixar com um aspecto mais feminino. Não usei somente uma fonte, pois queria deixar o nome Miglis destacado e diferenciado. Vocês conseguiram ver lá deixa eu colocar lá. Ó, se eu tivesse colocado as fontes do mesmo jeito, tudo uma fonte só, não ia ficar legal, porque ia ficar tudo igual. Eu não queria isso, eu queria dar destaque no nome Miglis mesmo. E no símbolo, né? A construção do nome aqui, ó, as mudanças original, tudo quadrado aqui. As alterações, eu coloquei aqui o que foi que eu fiz. O arredondamento das pontas, a alteração do pingo e a alteração da perna do G, os traços mais delicados. E o resultado, né? Aqui um gifzinho que eu fiz. As cores. A escolha das fontes foi baseada nos atributos que a Ju gostaria de transmitir. Depois de estudar o briefing e as cores, eu vi que as cores que eu estudei, ó, vou até parar aqui, ó. Não, eu vou continuar. E as cores, eu vi que as combinações ideais para o projeto seriam vermelho e rosa. O intuito dessa paleta é transmitir elegância, sofisticação e feminilidade. Juntando a paleta de cores com a fonte, só conseguimos um resultado incrível e que foi 100% aprovado pela Ju. Um atributo que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, passou no sentido de eu colocar, que ela também queria passar uma certa sensualidade através da identidade visual, né? Então, isso foi um dos atributos que eu escolhi foi para passar exatamente isso, já que a cor vermelha, principalmente, ela significa paixão, né? Um dos principais atributos do vermelho é a paixão. E eu tive a ajuda deste livro aqui maravilhoso, A Psicologia das Cores. Esses livros que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar todo o link aqui, tá? Para vocês verem. Todo projeto que eu faço tá aqui do meu lado. Vocês viram aqui que eu peguei rapidinho. Tá aqui do meu lado para me estudar. Então, a escolha das cores foi muito importante, mas eu considero mais fácil, né, de escolher por conta que eu já estava com a ideia dessas cores, né, através dos atributos que ela queria transmitir, ó. As cores vermelho, paixão, emoção, coragem, excitação. E o rosa, charme, encanto feminino e suavidade. Aqui é o mood board que eu montei para ela. Uma coisa mais sensual, a flor tulipa,
uma coisa mais romântica, ó, sensualidade e as cores, ó. Aqui seria o cartão de visita dela, que eu fiz. Ela queria uma coisa simples, o cartão de visita, né? Não queria um monte de elemento, várias coisas. Então, eu decidi colocar só o logotipo dela na frente e algumas informações que ela pediu para me colocar no verso, mudando a cor. Que é o cartão de agradecimento dela. Aqui é uma folha A4 que eu dei essa ideia para ela fazer, se caso ela for mandar carta, for mandar agradecimento, alguma coisa que fora esses outros elementos, né? Isso que é interessante na identidade visual, gente. Além do que foi me pedido, né? Eu mandei outras coisas, outros exemplos para expandir mais a mente. Porque às vezes a gente não consegue imaginar onde é que a gente pode aplicar nossa identidade visual. Então, eu gosto de colocar mais opções na apresentação para mostrar como é que fica em tal lugar. Isso aí serve até como uma ajuda e para ela ver, né, como é que ficaria. E se ela quiser, ela pode colocar também. Bom, mais embaixo tem uma imagem de um mockup que eu coloquei, que foi totalmente assim, eu fui pega de surpresa porque ela falou que era uma das ideias que ela queria, só que ela não conseguia imaginar essa logotipo depois que ela estava vendo desse jeito. Eu vou já falar para vocês. Ó. Aqui no cadastro template que eu fiz para ela, ó, deu um exemplo de como ficaria no Instagram, as capas de destaque aqui do lado. Aqui a sacola, né? Essa daqui foi a minha preferida, mas eu dei outra opção para ela, caso ela fosse preferir. Isso aqui, no caso, é o pattern dela, tá? Eu escolhi fazer um pattern dela com o símbolo dela repetidas vezes, que é muito importante. Ó. Outros mockups aqui da caneca. Aqui é a tag dela, né? Se ela fosse querer, poderia colocar assim também. Então, tem várias opções. Tem até a frase aqui, ó. Somos todas mulheres de fases, assim como a lua. Uma caixa. Isso aqui, ó. A fachada. Essa fachada eu vi que combinaria bastante com esse projeto. E quando eu mostrei para ela, ela falou que quando ela fosse abrir uma loja física, atualmente ela trabalha só no digital, quando ela fosse abrir uma loja física, ela ia fazer exatamente assim, uma fachada com LED, né? E foi muito interessante que na hora que ela disse que não estava conseguindo imaginar o logo dela assim, quando eu comecei a apresentar o projeto. E depois, quando eu mostrei, ela disse que conseguiu imaginar e que amou o resultado, né? Isso que importa. Ó, esse cartão de agradecimento. À frente, eu coloquei, né, a opção para ela, se ela for fazer só dos dois lados, ela poderia botar na frente o símbolo e atrás a mensagem, né, a frase. Aqui é tipo como se ela fosse fazer alguma divulgação em algum lugar, fosse colocar outdoor, alguma coisa. Biglis. E aqui entra bem a questão que ela não atende somente lingerie, não vende somente lingerie P, né? Ela vende outros tipos de lingerie com outros tamanhos. Isso é importante. E pronto. Deixa eu mudar aqui para a câmera. Pronto, gente. Vocês conseguiram ver... Tirar aqui. Vocês conseguiram ver como foi que ficou. Eu tô vendo aqui o tempo aqui do vídeo. Eu acho que é o mais longo que eu já fiz. Mas vocês conseguiram ver todo o desenvolvimento. Depois que ela me mandou as respostas do briefing, eu analisei, eu li. E tinha algumas informações que estavam, vamos dizer assim, meio incompleta. Isso é normal acontecer, não tem nenhum problema, que toda vida que eu leio o briefing, eu converso com a pessoa no WhatsApp, marco a reunião com ela, ela super topou na reunião. A gente marcou a reunião, fez a reunião, e eu sempre gravo essa reunião, né? Então, eu conseguia ver, rever, enfim, eu via várias vezes. E através dessas reuniões e das respostas dela que eu tive, eu consegui chegar neste resultado. Um detalhe importante que, assim, quando a gente vê uma logo ou até uma loja feminina, a gente pensa que tem que ser meigo, né? E a Ju não queria transmitir meiguice, uma coisa meiga, ela não queria.
Então, imagina um desafio, principalmente porque eu estava usando o rosa. O rosa tem essa sensação, né? Dependendo da tonalidade dela e dependendo de quais são a combinação de cores que ela vai fazer, ela passa essa sensação de meigo. Justamente o que ela transmitiu com a logo dela, antiga, né? Tanto que eu até falei para ela, cheguei a falar para ela. Então, isso foi muito importante. Toda esse mostrei todo esse desenvolvimento, a participação dela, que é muito importante o cliente participar com a gente. Eu gosto também de fazer isso, que ele participe junto comigo no desenvolvimento. Isso foi muito importante, porque ela conseguiu ver, ela conseguiu analisar. Quando a gente foi fazer a reunião, na hora que eu estava fazendo a reunião, que eu estava apresentando primeiro o projeto, por que eu coloquei tudo, o conceito, o símbolo e tudo, ela ficou, meu Deus, eu quero ver a logo, ela ficou super ansiosa, queria logo ver a logo. Então, foi aprovar de primeira, que eu fiquei muito feliz mesmo. Eu postei o resultado lá e foi onde foi pedido para mim falar mais sobre o desenvolvimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre uma notificação aqui e curte esse vídeo. E aproveita e me fala o que você achou aqui nos comentários, tá? Não deixe de me falar o que é que você achou, que é muito importante para mim e eu gosto sempre de ler esses comentários assim, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.